Em Hunter x Hunter, o nível de força varia muito. A qualquer momento pode aparecer um ser muito poderoso, que ameaça toda a humanidade. Como foi com as formigas quimera, por exemplo. Mas também já existiram muitos humanos do passado, que eram mais fortes. Até mesmo que o Isaac Netero. Então nesse vídeo, eu vou te mostrar os 10 personagens mais fortes de Hunter x Hunter. Então se você quer saber quem são eles, fica aqui comigo. Que é isso aqui, e eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João Sena, e esse é o primeiro vídeo de Hunter x Hunter que eu faço aqui no canal. Então eu espero muito que vocês gostem. E se vocês quiserem mais vídeos de Hunter, deixa aqui nos comentários. Que essa é uma história que eu gosto muito de acompanhar. E vai ser um prazer trazer aqui para vocês. Mas então, vamos agora para os 10 personagens mais fortes de Hunter x Hunter. E para começar, em 10º lugar temos o líder da trupe fantasma, o Crollo Lucifer. O Crollo é um dos melhores usuários de Nen da série. Ele é um lutador excepcional e reverenciado como o mais forte da trupe fantasma, que é um dos grupos criminosos mais perigosos de todo o mundo. Vale notar que o Crollo foi capaz de lutar contra o Silva e o Zeno ao mesmo tempo. Assassinos extremamente fortes da família Zod, a família mais prestigiada de assassinos. E mesmo que no fim da luta ele acabou perdendo, por assim dizer, já que ele só não foi morto, porque os contratantes do Silva e do Zeno morreram. Assim eles não tinham mais obrigação de matar o Crollo. Foi deixado bem claro que o Crollo não estava lutando a sério. Ele apenas estava se segurando para conseguir roubar a habilidade de algum dos dois. E isso foi percebido até mesmo pelo Zelo. E disse que, se ele estivesse lutando a sério, ele teria chance de vencer. A habilidade Nen do Crollo é do tipo especialista. Ele pode roubar as habilidades de outras pessoas, depois de cumprir algumas condições, gravando elas em uma página de seu livro. E então sempre que ele abrir aquela página, ele pode usar esse poder como se fosse seu. Assim, ele pode utilizar inúmeras habilidades ao mesmo tempo, tornando o seu potencial praticamente ilimitado, já que quanto mais habilidades ele rouba, mais forte ele fica. Estando mais forte, ele pode roubar habilidades de pessoas mais poderosas ainda, fazendo ele ter um aumento de força exponencialmente absurdo. Uma coisa que vale notar é que o Crollo não é tão forte fisicamente. Ele é o 7º mais forte em força física da trupe fantasma. Mas quem precisa disso? Quando ele pode roubar a habilidade de outras pessoas. E em 9º lugar temos o famoso pai do protagonista, o Guian Freaks. O Guian faz parte dos Hunters de Elite, e ele obteve o título de caçador duplo, que é concedido apenas àqueles que prestaram um grande serviço à humanidade. E ele sempre foi famoso pelo seu poder, mas ainda não vimos todo o seu potencial em ação. O Guian é um daqueles personagens misteriosos que guardam um grande poder, mas que só vai mostrar no último momento. Por este motivo, por ainda não termos muito sobre o personagem, que ele está tão baixo nessa lista, apesar de que, na minha opinião, a sua força está muito acima de vários outros dessa lista. Além do incrível domínio de Nen do Jin, ele tem um intelecto de nível genial. Ele consegue manipular situações e pessoas, e sabe exatamente como e quando algo vai acontecer, apenas com as suas previsões. O Jin possui uma habilidade bem parecida com a do Crollo. Ele pode copiar a habilidade nem de outras pessoas, quando ele é atingido por alguma habilidade, nem de outra pessoa. Apenas com o seu talento natural, ele pode saber tudo sobre aquela técnica e replicá-la, até mesmo aprimorando a técnica e deixando ela mais forte que o original. E de acordo com ele, isso nem é a sua habilidade, nem é apenas um talento natural, Cell, o que deixa um grande mistério com a sua verdadeira habilidade e quão forte ela deve ser. 8º lugar temos os guardas reais formigas quimera, que são os 3 guardas do Merod. Os 3 possuem um nível de força muito próximo, com cada um deles se especializando em uma área. Nefer Pitou, Oxaria Puff e o Mento Toaya, que eu vou chamar de Pita ou Purvia, porque esses nomes são muito complicados. E até mesmo os próprios personagens chamam eles assim. A principal força de Pitou está nos seus instintos,
Na sua inteligência e no seu domínio do Ney, ele conseguia aprender e criar habilidades em questão de minutos. Em que a quantidade que ele consegue expandir a sua aura, sendo extremamente poderoso. Sua habilidade nem era a criação de marionetes, com cada uma delas tendo uma especificação, desde controlar pessoas, até tratar cirurgicamente ferimentos. Ele até mesmo fez o Neteiro se perguntar se poderia ser mais forte do que ele. Já o segundo é o Puff, que confiava principalmente na velocidade e na habilidade tática, em vez da força. A característica especial do Puff era que ele tinha um controle preciso de cada célula do seu corpo e podia dividir elas para criar clone seu, onde todos eles dividiam a mesma consciência. Além disso, o Puff também podia soltar um pó de suas asas, que colocava quem fosse exposto a elas em um trânsito, e essas pessoas passavam a seguir cegamente qualquer uma de suas ordens. E por fim, o terceiro guarda real é o Waiupi. O Waiupi tinha o poder de aumentar a sua força física com a sua aura, e também usar ela para mudar de forma. Ele também usou sua raiva para alimentar suas habilidades, ficando ainda mais forte, e se tornando uma criatura demoníaca, semelhante a um centauro, tão rápido que desviava de quase qualquer ataque. Ele nunca pareceu ficar sem aura, mesmo usando ataques pesados e maciços de Ney, o que é algo absurdo, já que ele praticamente tinha um Ney infinito. Dentre os três, com certeza o mais fraco é o Puff. Depois a Neferpitou e o mais forte fisicamente era o Yo. E agora em sétimo lugar, temos o filho do homem com o neném mais forte do mundo, o Beyond Neteiro. Literalmente, ainda não vimos nenhuma prova de força do Beyond Neteiro. Aí você me pergunta, então, por que ele está classificado nessa posição? E a verdade é que podemos ainda não ter visto a sua verdadeira força, mas temos várias coisas deixadas pela história que nos mostra a força desse homem. A primeira é que ele é filho do usuário de Ney mais forte do mundo. Pelo que vimos, a disposição para o Ney é passada pela linhagem, como vimos com a família do Gon, os Franks. Então, possivelmente, apenas isso já deixa uma expectativa na sua força. Porém, além disso, o Beyond foi uma das pouquíssimas pessoas que foram a um continente sombrio e conseguiram voltar vivo, o local mais perigoso da Terra. Ele também é o líder da nova exploração ao continente sombrio, e tem a necessidade de ser observado por 4 zodíacos ao mesmo tempo. Então pode ser um tiro no escuro colocar ele nessa posição, já que ele ainda não mostrou os seus poderes. Mas ele tem um potencial para estar muito acima. Aliás, o seu próprio nome sugere que ele possa ser ainda mais forte que o Isaac Neteiro. E continuando em sexto lugar, temos o Hunter com o Ney mais forte do mundo, Isaac Neteiro. Quando era mais jovem, o Neteiro subiu uma montanha e ficou treinando lá por anos, dando todos os dias 10.000 socos. Pode parecer pouco, mas vai por mim, é muita coisa. Algum tempo depois, ele percebeu que já estava tão forte que podia dar socos mais rápidos que a velocidade do som. Logo depois, ele se tornou um Hunter e foi para 2 expedições ao continente sombrio, o lugar mais perigoso do mundo, onde habitam monstros capazes de destruir e extinguir a humanidade. A taxa de sobrevivência do continente sombrio é de apenas 0,4%. E o Neteiro conseguiu voltar vivo de lá, não apenas uma vez, mas 2 vezes. O Neteiro foi o único capaz de lutar contra Miruen, que foi o ser mais forte que vimos em batalha até agora. E também foi dito ser o único a sair vivo de uma batalha contra o Zoldit, o mais forte da história, mesmo em sua velhice. Morel afirmou que se o Neteiro não conseguir derrotar um oponente, então ninguém da associação Hunter consegue. O Neteiro tem um Nen do tipo reforço, mas ele também consegue usar ainda outros 2 tipos de Nen: a manipulação e a emissão. Em sua habilidade mais forte, ele invoca uma construção de Nen de vários braços atrás de si, que assume a forma de uma gigantesca estátua Guanin. E basicamente todo o movimento que ele fizer, a estátua atrás dele repete,
Com uma força imensa e uma velocidade absurda, ele consegue dar mais de 1000 golpes em apenas um segundo. Com essa técnica, minha habilidade é praticamente perfeita, já que pode combinar defesa e ataque muito facilmente. Mas infelizmente, ele usou essa habilidade contra o Rei das Formigas Quimera. E foi aí o seu fim. Já agora em quinto lugar, temos a lenda do clã de assassinos do Jake. E o membro mais velho ainda vivo da família, o Mahazujake. Mahazod, que é possivelmente o usuário de NEM mais forte do mundo. Atualmente, Maha era tão poderoso em sua juventude que Netero foi considerado o usuário de NEM mais forte do mundo. É a única pessoa que o desafiou e viveu para contar a história. Pelo que parece, todos os que ele já enfrentou morreram. E o único que conseguiu sobreviver foi o Isaac Netero. E um grande destaque nesta frase: o Netero apenas sobreviveu ao Maha, o que provavelmente indica que ele perdeu a batalha. Hoje o Maha tem mais de 100 anos de idade, e como nem do Netero não diminuiu tanto com a idade, é bem possível e provável que o de Maha também não tenha diminuído. É também possível que o Mahazod seja a mesma pessoa que o Zidzadiek, o lendário explorador, que foi junto com o Netero ao continente sombrio. Isso significa que o Maha também é um dos sobreviventes que conseguiram voltar do continente sombrio. E em quarto lugar temos o Rei das Formigas, Quimera Meruem. O Meruem tem feitos monstruosos. Para começar, ele foi capaz de superar e até mesmo derrotar o homem com o NEM mais forte do mundo, o Isaac Netero. Se considerarmos que ele só se sacrificou porque percebeu que não era páreo para o Meruem. A principal habilidade do Meruem é a adaptação. Ele se adaptava muito rápido a qualquer ocasião. E a cada instante que passava, ele ficava mais forte ainda. E essa sua evolução é praticamente infinita. Não importa qual seja o oponente, se a batalha demorasse demais, o Meruem iria evoluir, até o ponto em que ele ficasse muito mais forte que o seu oponente. A força do Meruem era tão assustadora que apenas a sensação de sua aura já era o suficiente para paralisar de medo seus oponentes. Além disso, sua resistência e seus reflexos eram extremamente insanos. Era impossível alguém pegá-lo de surpresa. E foi apenas graças ao sacrifício do Netero que ele teve um fim, senão sem dúvidas. Hoje o Meruem seria o ser mais forte e imparável de Hunter. Já agora em terceiro lugar, temos a maior demonstração de força que já vimos de um humano até agora. O Gon adulto depois capturou, atacou e matou o Keito, um amigo de infância do Gon, e ele descobriu que já não tinha mais volta. O seu único objetivo era matar Pitou, e para isso ele faria qualquer coisa. Então, com sentimento de culpa e raiva consumindo seu corpo, o Gon faz um contrato NEM, sacrificando todo o NEM que ele terá em sua vida inteira para matar o Patas. O resultado é que seu corpo amadureceu, ficando maior e mais musculoso. E naquele momento, ele ganhou todo o NEM que ele ainda iria ter no futuro, emanando uma aura assustadora. Neste ponto, Neferpitou disse que o Gon era uma ameaça, até mesmo para o medo, e com essa sua imensa força. Nesse estado, os golpes de Neferpitou nem faziam efeito no Gon, e com toda sua raiva, ele chuta ela longe, já desmaiando com apenas um golpe. Então ele chega perto dela e continua atacando sua cabeça, até a matar. Os seus socos eram tão poderosos que fazia todo o céu brilhar com seus golpes. Então, por ser um contrato de NEM, pelo Gon ter sacrificado todo seu NEM por apenas aquele instante, o Gon se tornou um dos seres mais fortes de Hunter por alguns minutos. E agora, em segundo lugar, temos possivelmente um ancestral do Gon, o Don Freaks. O Don foi o escritor do livro A Jornada para o Novo Mundo, um diário de viagem sobre o continente sombrio, que possibilitou 6 outras expedições. O Don contornou a costa de Mobius, e com isso ele provavelmente se encontrou com as 5 calamidades.
O livro que o Dom escreveu é composto por 2 volumes. O volume que relata o lado leste do continente sombrio e o outro que relata o lado oeste. E apenas a edição leste foi encontrada até agora. A outra ainda é um mistério. De acordo com o Guile, existem 3 possibilidades para esse outro volume. Esse diário existe, mas ainda não foi encontrado. Ele nunca foi escrito, ou Dom ainda está trabalhando para escrevê-lo. O que sugere que ele ainda está vivo. Se o Dom ainda estiver vivo, o que provavelmente ele está, ele tem mais de 300 anos, e já enfrentou vários monstros poderosos, no continente sombrio. Talvez até mesmo as calamidades. Aliás, ele está morando lá por várias décadas. Então ainda estamos para ver do que exatamente o Dom Frakes é capaz. Mas ele com certeza deve ser o cara mais forte do universo de Hunter x Hunter. E finalmente, em primeiro lugar, o maior nível de força que já vimos na história até agora. São as 5 calamidades do continente sombrio. Até agora existiram apenas 5 viagens até o continente sombrio, onde um sobrevivente conseguiu voltar, onde houveram sobreviventes. E em cada uma dessas, foi descoberta uma calamidade, que tem o potencial de dizimar toda a humanidade. A primeira delas foi o Pepe, uma misteriosa besta, que se alimenta de humanos e os mantém como animais de estimação. As suas vítimas são reduzidas ao tamanho de bonecos. E todas têm um chifre saindo de suas cabeças. O título completo da criatura diz: uma troca entre a vida e o prazer. Ou seja, esse ser troca a vida de suas vítimas por prazer, sugando completamente toda a energia vital, até a morte. A segunda calamidade é chamada de Briar. O Briar aparece como uma enorme esfera em cima de um corpo humano, onde deveria estar a cabeça. Quando os Estados Unidos enviaram suas forças de elite para uma expedição ao continente sombrio, eles passaram pelo norte do lado Mobius e acabaram em um mar de árvores. E lá eles encontraram o Brião, o guardião das ruínas, que os destruiu sem esforço nenhum, deixando apenas 2 sobreviventes. A terceira calamidade é a Hellbeil, uma criatura parecida com uma cobra com 2 caudas. Sua característica distintiva é um grande caroço preto, semelhante a um sino. A Hellbeil infecta suas vítimas, fazendo elas terem desejos de sangue. Assim, em uma multidão, ela pode fazer brigar com os outros até a morte. Apenas 1% das pessoas conseguiram sobreviver a Hellbeil. A quarta calamidade é chamada Ae. Ele é uma forma de vida gasosa que ataca humanos. Quando a República Mimbo enviou uma expedição ao continente sombrio, eles foram cercados por Ae. Após uma disputa, uma luta ainda desconhecida, apenas 3 sobreviventes retornaram. Mas eles voltaram, sem um pingo de sanidade. E por fim, a quinta e última calamidade é a Zobai. Zobai é uma doença que mata a maioria das pessoas que são contaminadas, e até agora apenas uma pessoa sobreviveu. Porém, se uma pessoa sobreviver a ela, ele ganha a imortalidade. O único sobrevivente conhecido obtive a incrível capacidade de viver de forma totalmente autossuficiente e sem sustento por muitos anos. Porém, esse autossustento é alcançado alimentando-se da sua própria carne. E a doença apenas acelera muito a regeneração dos tecidos, fazendo com que a sanidade dos infectados seja muito afetada. Todas essas calamidades são seres com a capacidade de exterminar toda a humanidade da Terra. E é um grande perigo se elas de alguma forma conseguirem saírem do continente sombrio e virem para o nosso mundo. Personagens mais fortes de Hunter x Hunter. Se você quiser mais vídeos dessa história incrível aqui no canal, comenta aqui para mim saber. E também deixe o seu like, porque assim eu sei que você gostou. Inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar aí para você. Então eu agradeço muito por você ter assistido. E até a próxima!